Bom, bom dia, boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante. Por que repetimos tantos mesmos erros e como mudar isso? A maioria de nós tem noção dessa repetição e busca realmente mudar isso, mas não é fácil. E tem uma parte que por falta de autoconhecimento, por falta de consciência, por uma ignorância no sentido de reconhecer realmente os seus próprios erros, de onde isso vem, essa repetição e aquela frase, né? Eu sou assim, eu não vou mudar. Então essa pessoa, ela fecha todas as portas. A pessoa que diz que infelizmente são mais do que nós gostaríamos e às vezes nós convivemos com esse tipo de pessoa, ela não só prejudica ela mesma, mesmo sem aceitar e sem admitir isso, e principalmente ela prejudica ao entorno dela, familiares, relacionamentos amorosos, profissionais, né? Quem aí nunca teve eu não vou chamar de líder, porque um líder age de forma diferente, mas um chefe que erra constantemente de várias formas e não admite esse erro. Então entra aí orgulho, vaidade e realmente a dificuldade muito profunda em mudar. Então essa live aqui de hoje vai mostrar quais são esses erros que repetimos tanto? De onde que eles podem estar vindo? Por quê? Porque tudo começa com autoconhecimento. Sem autoconhecimento, a gente não chega a lugar algum. A gente não consegue transformar nossa vida. Por quê? Porque essa transformação, ela inicia sempre dentro de nós. Ela não inicia fora. Fora serve de exemplo, aí sim. Né? Nós podemos usar pessoas que contam as próprias histórias de como conseguiram mudar, biografias, etc., de como conseguiu mudar, o que fez para mudar. Então, nós podemos usar esses exemplos. Mas a mudança, ela começa em nós. E não é fácil realmente. Exige determinação, exige disciplina, exige muita vontade. Por quê? Porque a mudança só acontece de uma forma, através do autoconhecimento. E geralmente é muito difícil você conseguir sozinho essa mudança. É necessário, olha, 99,99% das vezes, uma ajuda externa. Por quê? Aí você pode dizer assim, mas a vida não ajuda? Os erros e os acertos da vida não ajudam? Ajudam. Para algumas pessoas ajudam, mas pode demorar muito. Pode demorar muito. Por quê? Quantas vezes você já não se prontificou a mudar um hábito, uma maneira de ser, um comportamento? Aí você consegue, não, agora eu vou mudar. Aí você vai ali, realmente consegue uma mudança por algum tempo, geralmente esse tempo é curto, e quando você vê, é como se fosse, né, rodar um círculo, né? Rodar em círculo. Quando você vê, caramba, repetiu o mesmo erro. Né? Às vezes em situações diferentes, mas o erro é o mesmo. Então a pergunta é como mudar isso? Então eu trouxe aqui hoje, eu já falei para vocês que eu sempre que eu vou fazer a live, eu faço uma preparação, eu faço uma pesquisa, apesar de ser um tema que eu tenho saber sobre ele, eu tenho sabedoria sobre ele, para não pular nada, para que seja uma live mais informativa realmente, que possa ajudar quem está aqui participando ou quem depois vai assistir a live gravada. Então, o que acontece? Eu faço um estudo e eu realmente coloco um passo a passo aqui para que realmente não pule nada.
é importante saber que no final dessa live nós vamos ter uma meditação de 5 minutinhos para ancorar tudo o que está sendo dito aqui, e que também eu vou dar dica de 3 livros que podem ajudar muito. Então vamos lá. Primeiro é o seguinte: por que a gente erra tanto? Por que a gente nem erra tanto? Por que a gente repete tanto os mesmos erros? Então vamos lá. Os nossos comportamentos, até escrevi aqui, os nossos comportamentos, eles são resultados de padrões que aprendemos ao longo da vida. Aí, mas ao longo da vida toda, principalmente na infância, principalmente onde nós fomos educados. Ali é que é o cerne da questão. Ali é onde que a gente pega as crenças limitantes, exemplos, é muito ali na infância. E fica muito enraizado. Às vezes é tão profundo que a gente não consegue entender de onde vem. Então, muitas vezes, não precisa ficar pesquisando de onde vem. Claro que se você consegue, a gente consegue ver de onde vem, ajuda muito. Mas mesmo a gente sabendo de onde vem, muitas vezes a gente não consegue ir ao âmago daquela questão. Mas a gente consegue transformar através de vários tipos de autoconhecimento. O que esse autoconhecimento vai trazer? Quem é de fato você? Porque muitos comportamentos seus, muitas crenças não são suas. O que eu falo seus é que você repete na sua vida, não são suas. Mas o que acontece? Como você não tem um autoconhecimento para realmente saber quem você é, quais são os seus valores, né? O que você tem de melhor. Então, quando você não tem autoconhecimento para saber realmente quem você é, você acredita que você é aquilo que você aprendeu, mas que não é você. Então, o autoconhecimento vai lá no fundo e vai buscar e vai trazer, olha aqui, essa aqui é você. Aquilo ali você aprendeu por exemplo, por escuta, mas isso não é seu. E o que acontece com uma crença? O que é uma crença limitante? Uma crença limitante, o nome já diz, se limita, não é bom. Se limita, atrapalha. E o que acontece com uma crença? Olha o nome, crença é aquilo que você acredita profundamente que é seu. Isso que é uma crença limitante. É aquilo que você acredita profundamente que é seu. Você não percebe que aquilo foi adquirida. Essa crença foi adquirida. Que ela não é sua, porque ninguém vai vir com uma crença limitante. E o que acontece? Como é uma crença, aquilo que você acredita, você começa na sua vida a fazer tudo que vai comprovar essa crença inconscientemente. Inconscientemente. Tá? Não é um processo consciente que você vai fazer proposital, até porque se isso atrapalha a sua vida, a gente não quer fazer nada para prejudicar a nossa vida e, entre aspas, nem a de ninguém. Eu falo entre aspas porque tem pessoas que realmente prejudicam a vida de outros, né? Então, é só através do autoconhecimento que você vai descobrir quem você é e quem você não é. Então, aqui dizem, muitas vezes, esses padrões de comportamento repetitivos, eles são, que eu falei aqui, são influenciados por experiências passadas, pela forma como fomos criados e pelas crenças limitantes que desenvolvemos. Desenvolvemos na forma que fomos criados, tá? Se, por exemplo, você como criança sempre recebe algo como você não é capaz, você não vai conseguir, tudo que você faz dá errado,
você vai levar isso para sua vida. Normalmente você acaba levando isso para sua vida de uma forma inconsciente. E o que que você faz? Você começa a ter relacionamentos, pode ser familiares, pode ser profissionais, pode ser amorosos, e situações que vão comprovar aquilo que você acredita que você é. Né? Então, se você é incapaz, como que você vai aceitar um emprego que realmente você tem que mostrar a sua capacidade? Como que você vai ter um relacionamento próspero, respeitoso? Não vai, né? Então, o que que acontece? As crenças limitantes são ideias negativas sobre nós mesmos e o mundo, tá? O mundo é perigoso. Isso é uma crença negativa. Ah, o mundo é perigoso? Mas, gente, não é assim, tá? Dinheiro não dá em árvore. Os ricos não, os ricos não passam pela como é que é? Tem uma coisa que é bíblica, né? Que eu não tô lembrando agora, mas os ricos não passam pela fechadura. É mais fácil um camelo passar por uma fechadura do que um rico. Então, o que que acontece? Se é isso, se você ouve isso e não entende o sentido disso, mas apenas ouve alguma coisa, tá? Rico é ladrão. O que que você vai fazer? Você não vai querer ser rico. Você vai fazer tudo para boicotar a sua prosperidade. Então, é muito importante o autoconhecimento. Então, vamos continuar aqui. As crenças limitantes são ideias negativas sobre nós mesmos e o mundo, que adotamos como verdade. Por exemplo, alguém que acredita que não merece ser amado. Por quê? Porque não foi amado na infância. Porque quando buscou alguma intimidade, um carinho, ele foi rejeitado. Foi ouvir, sabe, não, entendeu? Você, aí de repente tem irmãos, um recebe mais atenção, o outro menos. Então a criança, imagina, a criança, ela entende tudo ao pé da letra. Isso vem da sua infância. Agora, vou culpar meu pai, minha mãe, quem me criou? Não, porque isso está lá no passado. E provavelmente eles apenas estão repetindo o que aconteceu na vida deles. Tá? Então o que você tem que fazer é descobrir quem você é de fato e trazer isso à tona. E é daqui para frente, porque você não pode voltar atrás e mudar o que aconteceu, mas você pode mudar daqui para frente, tá? Então, se você acredita que não merece ser amado, você pode inconscientemente buscar relacionamentos que confirmem essa crença, né? Se você não pode ser amado porque não teve isso na sua casa, ou se você conviveu com isso, seja do seu pai, da sua mãe, entre eles mesmo, o que que acontece? Como que você vai viver um relacionamento onde você é amado? Se você é amado ou amada, se você não acredita, se você acha que você não merece ser amado, não tem esse merecimento, e tudo é energia, sabe? Então você inconscientemente, quer você acredite nisso ou não, é assim que funciona, você vai atrair esse tipo de relacionamento. E se vem uma pessoa diferente, você vai sabotar e vai afastar. Então, autossabotagem nos mantém... Isso aí é uma autossabotagem, tá? Que a gente faz inconscientemente. Então, ela nos mantém presos em ciclos negativos. Essa parte aqui que eu pesquisei e coloquei, ela pode se manifestar de várias maneiras. Como, por exemplo, aquela pessoa que procrastina tudo, prejudicando os outros, ou uma situação e ela mesma, tá? Então, por exemplo, procrastinação, a escolha de parceiros tóxicos, ou repetição de hábitos que sabemos que são prejudiciais. E a gente não consegue sair disso. Imagine alguém, agora os exemplos, imagina alguém que sempre volta para um relacionamento abusivo. Ela sabe que a pessoa sabe que aquele relacionamento é abusivo, ela quer sair, mas ela não consegue. Por quê?
porque ela não acha que merece o melhor do que isso. Às vezes, o relacionamento foi abusivo lá na infância. Abusivo que eu tô dizendo não é sexualmente. Eu tô falando, até pode ser, mas não é. Eu tô falando abusivo em termos de maltratos, de não reconhecimento, de não valorização, de uma cobrança excessiva. E às vezes ele, além de sofrer isso, ele vê isso no relacionamento dos pais. Então aquilo é uma coisa normal para essa pessoa. Ela não vai conseguir ter outro tipo de relacionamento, não se sente merecedor, não sabe nem como lidar com isso. Não sabe como lidar. Por isso que quando a gente repete erros, percebendo isso, é importante imediatamente buscar ajuda. Porque sozinho é muito difícil sair desse ciclo. Quem está entrando aqui agora pode voltar lá atrás para assistir o início do vídeo. Então, imagine, esses são exemplos de como a autossabotagem atua, né? Um relacionamento abusivo, aquela pessoa que falha em adotar uma rotina saudável, mesmo sabendo que é importante. A gente vê muito isso no final do ano, né? No final do ano a pessoa se compromete, eu vou fazer isso, esse ano vai ser assim, eu vou emagrecer, eu vou malhar, eu vou começar a ler mais, Inicia o ano, passa o ano, ela tenta, mas ela sabota por vários motivos. Então, é uma coisa assim, extremamente desgastante, a pessoa se sente fraca, a pessoa se sente desmoralizada perante ela mesma. E isso tudo, esses sentimentos, já é uma autossabotagem, porque é o sentimento que ela está acostumada a ter, gente. Outro dia, eu assisti uma live, eu não me lembro de quem, que eu achei muito interessante, acho que era uma psiquiatra ou um psiquiatra, que ele falou uma coisa muito interessante. Quando você não tem autoconhecimento, e eu concordo plenamente, você tende a repetir aquilo. Então, por exemplo, você é uma pessoa que está sempre angustiada, ansiosa, né? Não consegue, tá sempre se auto-sabotando, e isso traz aquele sentimento de perda, de humilhação, de não aceitação. E aí você vai e começa a entrar numa situação, você sai daquela situação e pensa em estar buscando uma situação diferente. Mas às vezes essa situação é fictícia, porque você vai buscar alguma forma dentro dessa situação nova, vai sabotar para voltar a sentir aquelas emoções, aqueles sentimentos que te acompanharam a vida inteira. A vida inteira. Então, por exemplo, é muito comum aquela pessoa que vive endividada. Isso é um exemplo assim, sabe? A pessoa passou a vida inteira endividada. Toda vez que ela consegue organizar a vida dela financeira, ela faz alguma coisa que vai levar ela a estaca zero novamente. Ah, mas por que ela quer viver endividada? Não. Ela não sabe lidar com aquela situação nova, com as emoções e sentimentos daquela situação. São desconhecidos para ela. Ela vai atrás de quê? Não é da situação em si, porque essa situação é extremamente desgastante, mas inconscientemente é aquele sentimento ruim, mas que ela sabe lidar. É impressionante isso, mas é assim que funciona. E como é que vai mudar isso? Autoconhecimento. E por isso que é difícil mudar sozinho, sozinha. Por isso que é importante buscar ajuda. Sabe? Então depois a gente vai falar sobre as ajudas, tá? Então, por exemplo, pessoas tendem a repetir erros em situações como, né? Escolher parceiros semelhantes que não são compatíveis, ou procrastinar em momentos críticos no trabalho, levando a uma constante sensação de estresse e fracasso. Olha só, a uma constante sensação de estresse e fracasso, que é essa sensação que está acostumado a ter na vida. Isso mostra como, muitas vezes, há uma desconexão entre o que queremos e as ações que realmente tomamos.
Quando a pessoa se vê numa situação nova, a pessoa fica amedrontada, com emoções. Porque se você troca de situação, organizei minha vida financeira. E o que eu faço com isso agora? Mas, gente, não tá te dando uma sensação de paz, não tá te dando uma sensação boa, mas é desconhecido, você não sabe lidar com aquilo. Parece louco isso que eu tô falando, né? Mas é exatamente assim. Você não sabe. O que eu faço com isso? Caramba, eu sempre tive relacionamentos, né? A pessoa fala, eu sempre tive relacionamentos abusivos, tóxicos, difíceis. E agora vem essa pessoa, uma pessoa que me respeita, que me admira, que tem outro tipo totalmente diferente de relacionamento. Será que eu vou estar à altura? Eu vou conseguir manter esse relacionamento? Não. Ai, meu Deus, eu vou perder essa pessoa. Ela não vai ficar comigo. O que você faz? Boicota o relacionamento e o relacionamento acaba. Você vê como é sério isso, né? Então, isso mostra como muitas vezes é uma desconexão. No trabalho, olha só, no trabalho, erros comuns incluem subestimar prazos. Não, eu vou conseguir. E outra coisa também, é muito importante, você tem um prazo X para entregar alguma coisa, tá, no seu trabalho. E aí você diz, não, mas 2 dias antes eu faço isso tranquilo. E não pensa nas consequências ou nos imprevistos. Não pensa nos imprevistos e nas consequências que, se você não conseguir entregar, vai trazer para você, para a equipe, para a empresa. Pode culminar na sua demissão, uma suspensão, enfim, tá? A pessoa não, por quê? Porque não pensa nos imprevistos. Por quê? Porque ela está acostumada a isso, a viver na corda bamba, a viver na ansiedade. Então, no trabalho é subestimar prazo, resultando em atrasos frequentes e aumento do estresse. Outra repetição comum é evitar conflitos com colegas ou chefes, o que pode levar a problemas maiores no futuro, como mal-entendidos ou ressentimentos. Isso também é muito comum em relacionamentos familiares e amorosos. Então, é aquela pessoa que não consegue lidar com conflitos, que não consegue se posicionar se aquilo ali pode gerar um conflito. Ela não consegue. Vai lá na infância e volta. Provavelmente não deixavam ela se posicionar em casa, tá? Ou ela via esse tipo de relacionamento com os pais. Então, ela é criança, não vou fazer isso, porque eu não quero ter essa consequência de berros, de gritos, eu não quero isso. Então, a pessoa não consegue se posicionar. E as consequências são graves. Porque se você não se posiciona, se você não conversa, se você não sabe lidar com conflitos que pode gerar, se posiciona, isso aí pode ter uma consequência muito maior lá na frente. Algumas pessoas têm dificuldade em delegar tarefas, acreditando que só ela, mas ninguém pode fazer o trabalho corretamente. Isso também é uma crença, isso também atrapalha, resultando em sobrecarga e falta de tempo para atividades mais estratégicas no trabalho. Há também aqueles que procrastinam projetos importantes, comprometendo a qualidade do trabalho e criando uma pressão desnecessária. Outros repetem o erro de recusar-se a pedir ajuda, por medo de parecer incompetente, o que pode levar a erros e retrabalho. Então, tem várias coisas que não precisam ser assim. Às vezes, ele aprendeu que pedir ajuda mostra fraqueza. Então, não vai pedir ajuda. Vai tentar fazer tudo sozinho, com muito mais trabalho, com muita mais possibilidade de erro. Bom, e outra coisa aqui também, né? A pessoa que não delega tarefas e acredita que tem que fazer tudo sozinha, ela se sobrecarrega e muitas vezes isso diminui o tempo dela de lazer junto com a família ou até com ela mesma, né? Na vida familiar, repetição de erros pode se manifestar na comunicação deficiente, que falei ali atrás, onde não se comunica abertamente com os membros da família
resultando em mal-entendidos, conflitos não resolvidos. Aí fica aquele peso, né? A pessoa, se você não fala abertamente, como que a pessoa vai entender? Como que a pessoa vai... Tem gente que pega, simplesmente fecha a cara. Fecha a cara, se afasta, muda o comportamento e a outra pessoa não entende nada, não sabe o que está acontecendo, porque a pessoa não consegue se posicionar. Olha, eu não estou entendendo isso que você está fazendo. É muito importante quando você vai se posicionar, você falar como aquilo está refletindo em você, antes de acusar o outro, tá? E outra coisa que você pode perguntar, que desarma muitas pessoas, é por que você está falando isso? Por que você está falando desse jeito? Por que você está fazendo isso? Mas não com autoritarismo, com sarcasmo ou com irritação, mas realmente que está interessado em saber. Então isso já muda tudo, porque já vem uma conversa. Ah, tá, mas eu me sinto assim nessa situação. Eu me sinto não prestigiado, prestigiada, eu me sinto triste, eu me sinto desqualificada, eu me sinto não ouvida, entendeu? Então a outra pessoa, quando você não entra de uma forma nervosa, irritada, ou um tom de voz elevado, a outra pessoa tende a escutar o que você está falando. Mas quando você entra de uma forma irônica, agressiva, a tendência do outro é se fechar. Não é mais ouvir o que você está falando, é se defender. E aí o diálogo fica muito difícil. Então, a falta de tempo de qualidade com a família é outro exemplo, priorizando o trabalho ou outras atividades em detrimento de passar tempo juntos. O que acontece? Isso leva a um distanciamento e desconexão emocional entre os filhos, com a mulher, né? Então isso aí leva a uma desconexão emocional, porque o passar tempos de lazer junto é muito importante. É muito importante. Agora, tem pessoas que não sabem lidar com isso, não conseguem. Não conseguem. Precisam sempre estar fazendo alguma coisa para elas mesmas. Então, não consegue, por exemplo, estar num parque com filhos, numa praia, dar um passeio, olhar uma planta, olhar uma cachoeira. Não consegue. Porque tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Por quê? Porque ela viu isso na casa dela ou porque ela entendeu, por vários motivos lá, que a pessoa é valorizada pelo que faz. Então está sempre fazendo alguma coisa. E não é. Nós temos que ser valorizados pelo que nós somos. O fazer é uma consequência e não o principal, né? Agora, a maioria das pessoas, se não tem autoconhecimento, não sabe nem quem ela é, de fato, tá? Então, em discussões, a reatividade impulsiva, sem pensar nas consequências, quantas pessoas numa discussão, até com pessoas desconhecidas, como a gente tem visto, né, ver isso no trânsito, acaba tendo uma atitude impulsiva, onde ela não consegue pensar nas consequências. Mas isso não acontece só em briga de trânsito. Isso acontece em discussões familiares, discussões com os filhos, com com a pessoa que é o cônjuge ou namorado, né, namorada. Então, ela se irrita e tem uma reação que pode causar um dano enorme para ela mesma e para o outro. Então, como é isso? Por que essas reações impulsivas? A gente vai olhar lá atrás, era o pai que era assim, era a mãe que era assim. Né? Pode mudar isso? Pode, mas exige autoconhecimento, que a gente vai chegar lá. Mas como que é esse autoconhecimento? Vamos lá, tá? Então, em discussões, a reatividade impulsiva, sem pensar nas consequências, pode agravar situações e ferir os sentimentos dos outros. Também é comum negligenciar responsabilidades domésticas, criando um ambiente de desordem e tensão entre os membros da família.
Além disso, a falta de consistência na aplicação de regras e limites com os filhos pode resultar em comportamentos inadequados ou desrespeitosos por parte das crianças, né? Tem uma coisa muito interessante, né? Por exemplo, que a gente vê. Os pais muitas vezes educam pelo momento que eles estão passando naquele momento e não pelo que a criança está fazendo. Então isso é muito complicado. A criança está fazendo uma arte, uma coisa que não deve. Se o pai ou a mãe estão tranquilos ali, às vezes deixam passar o que não é para passar, tá? Porque está ocupado com outra coisa. Vamos falar, eu falei que está tranquilo, o que acontece? Se você está tranquilo, está consciente, e a criança ou adolescente toma uma atitude ou faz alguma coisa que não deve ser feita, que vai trazer consequências para a vida dele, você vai lá e conversa, chama atenção, né? Se for o caso, toma uma atitude de botar de castigo ou de alguma coisa, dependendo, tá? Se você, de repente, está ocupado com uma coisa sua, você vê que aquilo não pode, mas deixa passar. Deixa passar, porque agora você está ocupado aqui e nem às vezes é ocupação importante, não. Mas deixa passar. Agora, se você está num momento seu irritado, estressado, você tem uma atitude totalmente fora da realidade. Uma atitude enorme, que você não teria em outra situação. Isso confunde demais as crianças. Por quê? Porque você tem atitude não pelo que está acontecendo, mas pelo como você está se sentindo naquele momento. Então, às vezes, berra, grita, bota de castigo, e numa outra situação você não faz nada. E às vezes não precisa fazer nada mesmo. Pode ser resolvido de outra forma. Então, então isso aí são, vamos dizer, os hábitos, né? Os hábitos, os comportamentos, as atitudes. E é muito importante. Mas como é que eu posso mudar isso? Através do autoconhecimento e através de pensamentos. Porque todas as nossas atitudes, antes vem um pensamento. Toda vez que você tiver uma raiva, uma tristeza, uma irritação, procura ver imediatamente qual foi o seu pensamento anterior. Sabe, uma nostalgia, uma tristeza. Qual foi o seu pensamento anterior? Então, pensamento gera sentimento e emoção que gera ação. Então, saber reconhecer seus pensamentos e ter um controle sobre eles é fundamental. A pessoa que consegue reconhecer seus pensamentos e ter um controle sobre eles é uma pessoa vitoriosa, tá? Além da maioria da população. Porque isso é fundamental. Aí você pode dizer assim, mas gente, que isso? Como é que eu vou conseguir controlar meus pensamentos? Como é que eu vou conseguir escolher o que eu quero pensar? Como é que eu vou conseguir saber o que eu estou pensando ali? São milhares. Mas consegue. Existe técnica adequada para isso, tá? Existe mesmo. Por exemplo, a meditação. Por quê? Porque a meditação... Aliás, eu acho que a melhor técnica, a única, a meu ver, é a meditação. Por quê? Porque a meditação ela só acontece no momento presente. E qual é o grande lance da meditação? É você deixar os pensamentos passarem sem se envolver com eles. Porque quando você se envolve no pensamento, você não está mais no momento presente meditando. Então, a meditação ela é poderosíssima, porque no momento que você consegue controlar seus pensamentos, você controla a sua vida. Agora, exige dedicação, exige determinação, exige força de vontade. Aí você pode dizer, mas você trabalha com meditação, por isso que está falando? Sim, lógico, porque eu tenho conhecimento total sobre o que eu estou falando. Então, eu não vou falar sobre o que eu não conheço, né? Foi uma mudança enorme na minha vida e em todos que realmente fizeram o meu curso de meditação e levaram a sério. Então, vamos lá. Então, como romper? Quais são as estratégias para romper esses ciclos negativos?
A primeira de todas, isso é pesquisa, eu pesquisei, eu já sabia, mas coloquei aqui. A primeira de todas, desenvolver um profundo autoconhecimento. É o primeiro passo para romper um ciclo negativo. Isso envolve refletir sobre nossas próprias vidas, identificar padrões de comportamento e reconhecer os gatilhos que nos levam a repetir os mesmos erros. Então, tudo isso e saber realmente o que é seu e o que não é. Tá? O que você herdou, entre aspas, mas que não precisa continuar mantendo na sua vida, e o que realmente é seu. Manter um diário, né? Eles sempre falam isso nas pesquisas, é muito legal, porque você num diário pode ir registrando seus pensamentos, sentimentos, percebendo o que aconteceu quando você teve aquele pensamento, ou qual foi sua atitude. Isso é bem legal também, né? Que você pode fazer no final do dia. Sabe, como é que foi meu dia hoje? Por que eu repeti isso? Por que eu fiz esse erro? O que me levou a isso? Sabe, o que aconteceu antes? Qual foi o pensamento que eu tive? Ou a emoção, o sentimento? Por que aquilo mexeu tanto comigo? E de onde vem isso? Mudar a forma como pensamos. Mudar a forma como pensamos sobre nós mesmos e nossas capacidades é fundamental. Isso é fundamental. No meu trabalho de coaching, eu já mostrei aqui algumas vezes, eu tenho um dos trabalhos é o seguinte: as suas qualidades, os seus dons, tá? Quem você é, todas as suas qualidades, dons, e do outro lado as suas fraquezas, pontos a serem melhorados. Então esse é um trabalho importante, que você pode fazer até sozinho. Mas eu digo, gente, a mudança sozinha é muito difícil. A gente tende a mudar por um período e voltar. Então é muito importante buscar ajuda, tá? Mas você saber quem você é. E não quem te disseram que você deveria ser ou que você é até agora, mas quem você é. Tá? Então mudar a forma como pensamos sobre nós mesmos e nossas capacidades é fundamental. Se continuarmos a nos ver de forma negativa ou acreditarmos que não podemos mudar, esses padrões se perpetuarão. Você tem que aceitar e entender que todos nós podemos mudar. E que isso exige um sacrifício, entre aspas, nosso. Tá? Exige um investimento em nós mesmos. Muitas vezes investimento financeiro. Então, é verdade. Eu investi muito em mim, muito para chegar onde eu sou. Tá? Modéstia à parte, eu hoje entendo muito de vida, de relacionamento, tanto comigo como com o outro. Por isso que eu posso fazer o trabalho que eu faço. Mas eu investi muito, eu investi tempo e investi dinheiro. Para que realmente eu pudesse ser a pessoa que eu sou. Para que quem é a Sandra? Quais são as minhas capacidades? Quais são os meus valores? Por que eu repito esses erros? Eu preciso ficar levando isso para a minha vida? As minhas fraquezas são essas. Como é que eu posso minimizar isso? Como é que eu posso acabar com isso? Isso é uma transformação enorme na vida, né? Eu fiz muita terapia, tá? Eu fiz o processo Fischer-Hoffmann, que é um processo profundíssimo. Na época foram 3 meses de imersão mesmo, uma coisa na época muito, muito cara. Tá? Eu vendi meu carro na época para investir nisso, tá? Porque eu achava muito importante falar assim, gente, eu não tô feliz, eu vim aqui nessa vida para ser feliz e não para ficar nessa loucura, nessa ansiedade, nessa angústia, nessa dificuldade de relacionamento e muitas outras, né? Então eu fui buscar, eu sempre li muito desde pequena, sabe? Isso me abriu muitas portas. A leitura é fundamental. Leitura de livros de autoconhecimento, de autoajuda, biografias. Mas sozinho isso não é o suficiente. Pode ter certeza do que eu tô falando. Depois eu fiz o processo Fischer, depois eu fiz os meus cursos de coaching, né?
que foram cursos importantes. Na época, era a melhor escola de coaching que existia no Brasil, ou estava entre as primeiras, né, que é a Sociedade Brasileira de Coaching, e eu já fiz isso há mais de 15 anos, então foram processos muito caros também, muito investimento que eu fiz, que trabalha autoconhecimento, que hoje não, já há mais de 15 anos eu trabalho com isso, né? Então fiz o processo de coaching pessoal, de relacionamento profissional e o executivo, né? Para trabalhar com empresários, com altos executivos, de forma realmente de ajudar o outro, né? Então a gente precisa investir na gente, sabe? A gente precisa saber o momento de, tá, o que eu posso fazer? Não, eu não vou usar esse dinheiro para isso, vou usar para isso aqui, para o meu autoconhecimento, porque isso vai me libertar. Eu vou ter uma vida mais próspera, mais feliz, eu mais feliz vou poder trabalhar melhor. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta, tá? Adotar afirmativas positivas e praticar gratidão. Isso é muito importante, né? A gente praticar a gratidão, sabe? Olhar a vida, ter gratidão pelo que nós temos, viver no momento presente, né? Gratidão por quem nós somos. Ajuda a reprogramar a mente para focar nas possibilidades de mudança e crescimento. Ferramentas práticas, a gente está falando de estratégias, tá? Para romper esses ciclos negativos. Ferramentas práticas para começar a criar novos padrões incluem estabelecer pequenos objetivos diários que ajudam a quebrar os antigos hábitos e praticar visualização, onde você imagina o sucesso em vez do fracasso. A gente vai até praticar isso na meditação final, tá? Então isso é importante, né? Então, por exemplo, eu preciso emagrecer 40 quilos, dando um exemplo, tá? 10 quilos, peraí. Não, em um mês, não, peraí. Vamos fazer diferente? Vamos fazer uma coisa que você possa? Faz alguma coisa, eu quero chegar a 10 quilos, eu vou começar com 1 quilo por mês. Nesse primeiro mês vai ser 1 quilo. De repente, no segundo mês eu aumento. Por quê? Porque quando você alcança essa primeira meta, te dá força. Porque te dá força, te impacta, você libera dopamina no seu organismo. Tá? E a dopamina, ela é motivacional, é um hormônio que te motiva. Então, nossa, consegui. Então, eu vou conseguir. Vai ser mais fácil para mim no outro mês. Então, isso aí é você criar pequenas, né? Eu tenho que ler um livro. Eu tenho que ler. Como é que eu faço? Vou começar. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler uma página por dia. Ou vou ler um capítulo por dia. Eu gosto de escrever, mas não tenho tempo. Aí sim, escreva uma página por dia. No final do ano, são 365 páginas, ou quase isso. Um livro, para ser publicado, ele precisa em torno de 120 a 150 páginas. Eu tenho 3 livros publicados, né, por editoras conceituadas. Então, é começar. Isso que é importante, começar, sabe? De uma forma que você possa alcançar aquilo que você está planejando, né? Aí, como que você faz? O que pode te ajudar, né? Nisso, a você buscar o autoconhecimento e conseguir realmente trazer à tona quem você é de verdade, os seus valores, as suas capacidades, os seus dons, saber realmente o que é seu e o que não é, uma crença que não é sua, que você trouxe na sua vida lá da infância, mas que não é. Como é que você vai fazer isso? Bom, terapia ajuda. Meditação, tá? Meditação é um espetáculo, entendeu? Eu posso te garantir isso. Pratico meditação há mais de 30 anos, trabalho com isso há mais de 20. Entendeu? A meditação, ela te ensina a viver no momento presente. Gente, se você consegue viver no momento presente, você vai dar o valor correto às situações, às pessoas, vai perceber seus pensamentos, né? E o coaching, eu trabalho com coaching e meditação. Gente, o coaching, eu vou até dizer aqui o que é.
Quer ver? Eu anotei aqui. Olha, se você sente que precisa de apoio, todos nós precisamos, né? Para aplicar essas mudanças na sua vida, eu, por exemplo, Sandra, posso te ajudar, tá? Eu posso te ajudar tranquilamente, através da meditação e do coaching. A meditação é uma ferramenta poderosa para aumentar o autoconhecimento e trazer paz interior, enquanto o coaching oferece o suporte necessário para identificar e transformar padrões negativos, construindo um caminho em direção aos seus objetivos. E realmente é exatamente assim que funciona. Então, é muito importante você estar aberto para a mudança, querer realmente mudar, porque a pessoa que diz, eu sei tudo, eu sou assim e não vou mudar, fechou todas as portas da vida dela. A pessoa que diz, eu quero mudar, eu vou fazer isso, eu sei que isso é importante, abriu um monte de possibilidades e um monte de portas. Então é isso que tem que buscar, reconhecer, tô errando, mas eu não preciso perpetuar esse erro que tem atrapalhado a minha vida. Eu posso ter uma vida mais próspera, uma vida mais plena, uma vida mais feliz. Mas, gente, tudo exige trabalho. Tudo exige trabalho. Então você tem que estar determinado, você tem que investir em você, você tem que ter disciplina, mas a recompensa vai valer muito a pena. E aí, você, conforme você vai mudando, aquilo que não é seu, aquilo que te atrapalha, vai perdendo sentido na sua vida. Mas essa mudança tem que ser de dentro para fora, profunda, porque senão a tendência é você voltar à estaca zero. Por isso que é importante o suporte e o apoio. É muito importante. Então agora, vamos fazer a nossa meditação, tá? Que vai ancorar tudo isso, que não é uma meditação de 5 minutinhos, que vai ancorar tudo isso que nós conversamos aqui. Se você está em casa, tira sapato, tira relógio, deita na sua cama ou recosta numa poltrona. Se você está no trabalho, na sua hora de almoço, ou está no trabalho, se tem uma sala de reunião que você possa ir, vai. Se você tiver que ficar no seu carro, fica, tá? Para aproveitar esses 5 minutinhos da meditação guiada que eu vou fazer agora, tá bom? Então, vê o que você consegue se organizar aí. Se não for possível fazer essa meditação agora pelo lugar que você está, essa live vai ficar gravada como todas as outras e você pode assistir depois, tá? E bem como compartilhar. É muito importante vocês me seguirem, porque isso me ajuda que meu trabalho chegue a mais pessoas. E o meu trabalho é todo para ajudar pessoas a terem maior qualidade de vida, a serem mais felizes, tá? Então compartilha, me segue, tá bom? Então vamos lá. Vamos fechar os olhos, respirar bem calmamente, bem tranquilamente. Vamos fazer 3 respirações completas e profundas. Inspirando profunda e lentamente pelo nariz. E soltando pela boca. Entre uma respiração completa e outra, respirando normalmente. Mais uma vez, inspirando profunda e lentamente pelo nariz. E soltando pela boca. E uma vez mais, inspirando profundo e lentamente pelo nariz. E soltando pela boca. Respirando bem calmamente, bem tranquilamente.
deixando os pensamentos passarem sem se envolver com eles. Vão vir vários pensamentos. Se mantém no presente, não dá para a gente ficar em 2 lugares ao mesmo tempo, a gente acaba que não está em lugar nenhum. E você não merece isso, você merece estar no momento que você está vivendo. Respire profundamente, sente o ar entrando e saindo pelas suas narinas, de olhos fechados, interiorizados. Agora imagina você naquele ciclo repetitivo sendo rompido. Imagina que você, aquele ciclo que você não gosta e quando você vê, você está repetindo. Então, olha aquele ciclo como se você estivesse de longe olhando você, representando. Então, olha aquele ciclo repetitivo, né? Visualize você numa situação onde você normalmente repetiria um erro, tá? Ou seja, você iria ficar irritado, você iria gritar, você iria perder o controle, ou você iria acabar aceitando uma situação que você não deveria aceitar. Então imagina aquilo ali, entendendo? E imagina agora você agindo de forma diferente. Aquela mesma situação, aquele gatilho, e você está lidando de forma diferente com esse gatilho. Você não se deixando levar, né? Imagina você tomando uma nova decisão, escolhendo um caminho diferente, mais saudável e positivo. Um caminho diferente, mais saudável e positivo. Se permita viver isso. Mantenha os olhos fechados. Imagina a sensação, o sentimento de vitória, de alegria, de paz, né? Que isso traz, né? De vitória, sabe? Eu consegui, das consequências que isso vai trazer para a sua vida, essa mudança, essa escolha de um caminho diferente, mais saudável e positivo. Se permita sentir dessa mudança, né? Se percebe como é bom isso. Continue a visualização, vendo um futuro onde esses novos padrões se tornem realidade, trazendo paz e satisfação para a sua vida. Imagina você tendo o resultado de um trabalho que você está fazendo, investindo em você, com a ajuda de alguém que já passou por essas situações e superou. Imagina que você não está sozinho, sozinha, que você tem um suporte ali com você. Continua essa visualização, vendo um futuro com esses novos padrões se tornarem realidade, mudando totalmente a sua vida, quebrando totalmente aquelas crenças limitantes. Imagina você fortalecido, fortalecida e pronta para aplicar essas mudanças em sua vida diária, com suporte, até que isso vai se tornar uma realidade total na sua vida e você vai caminhar sozinha, sozinho. E vamos fazer novamente 3 respirações completas e profundas. Inspirando profundo e lentamente pelo nariz. E soltando pela boca. Mais uma vez. Inspirando profundo e lentamente pela boca, pelo nariz e soltando pela boca. E uma vez mais, inspirando profundo e lentamente pelo nariz.
e soltando pela boca. Vai respirando normalmente. Quando você se sentir que está no seu tempo, vai abrindo os olhos devagar. Pode dar uma longa espreguiçada, mas fica aqui, porque eu vou indicar 3 livros que vão ajudar você nesse processo, tá? Então, vamos abrindo os olhos. Eu vou indicar agora 3 livros que vão te ajudar nesse processo. Se você não tá com lápis e papel aí, não se preocupa, porque tanto você pode ouvir aqui depois na live, como quando eu postar essa live, que ela ficar gravada, vai ter um texto acompanhando ela, onde eu vou colocar esses livros, tá? Então, os livros são Os 4 Compromissos, de Dom Miguel Ruiz. Este livro oferece sabedoria prática para romper com padrões de comportamento limitantes, trazendo mais liberdade e clareza à vida. O outro livro é um best-seller que eu acho que todo mundo conhece, que é O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Um guia essencial para entender como os hábitos funcionam e como podemos mudá-los para criar uma vida mais satisfatória. E o terceiro, Mindset, a nova psicologia do sucesso, de Carol S., acho que é Dweck o nome. Explora a importância da mentalidade no sucesso e no desenvolvimento pessoal, mostrando como pequenas mudanças na forma de pensar podem levar a grandes transformações. Então, é muito importante que vocês me sigam aqui para que o algoritmo do Instagram entenda que o que eu falo, o que eu ensino é interessante e ele possa compartilhar e divulgar mais. É importante, quando eu vou compartilhar esse vídeo, que vocês vá até lá, deixe um comentário, curta, porque essa curtida que vocês estão dando aqui, o comentário que eu agradeço muito, não fica lá, tá? Então, é muito importante, não fica na live, não fica lá. Então, é muito importante vocês irem nessa live que vai ficar gravada e falarem alguma coisa, como é que foi essa live para vocês, curtirem e compartilharem com quem você acha que pode se beneficiar. Compartilhar também quando eu compartilho convidando para a live. Porque esse horário é um horário novo, é um horário que muitas pessoas não conhecem. Então, quanto mais vocês me ajudarem no compartilhamento, mais pessoas vão poder se beneficiar e vão estar aqui com a gente, tá? Então, eu quero agradecer algumas pessoas. Olha, a Rosana, que falou: obrigada, Sandra, eu estava precisando ouvir exatamente estas palavras. Gente, vocês não sabem como isso é importante para mim, como isso me conforta, sabe? Saber que eu tô fazendo. A Lizen disse que meu trabalho é realmente excelente. Obrigada, muito obrigada mesmo. Reconhecimento é muito importante. Então eu agradeço a presença de vocês. Terça-feira que vem vou estar aqui novamente nesse horário. Eu entro 12:00 em ponto, tá? E já começo a live. Então, lembrem disso, eu entro 12:00 em ponto. Então, terça-feira que vem, 12:00 em ponto, tá bem? Um beijo para vocês. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode colocar aqui que eu respondo, ou podem falar comigo no direct. Se vocês também quiserem saber como o meu trabalho pode ajudar, como o coaching pode ajudar vocês, como é que é esse trabalho, como a meditação, meu curso de meditação Foco Pleno pode mudar a sua vida, fala comigo ali no direct que eu te conto tudo, te explico tudo, tá bem? Um beijo grande, obrigada pela presença de vocês.